Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael do canal Retornando às Escrituras e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da série de parábolas, né? Hoje vamos estudar a parábola da grande ceia. Então peço que os irmãos se preparem desde já para nós darmos início ao estudo da palavra do Senhor, né? Glória a Deus. Então, irmãos, a parábola da grande ceia, né? Ela está em Lucas, capítulo 14, do 16 até o 24. Né? Essa parábola da grande ceia, ela é semelhante a parábola das bodas, né? Que nós estudamos no vídeo anterior, né? Lá de Mateus 21. Só que aqui Lucas, ele narra uma outra situação que ocorreu com Jesus. E nós vamos ler então, né, a partir do versículo 16, né? Lucas 14, a partir do versículo 16, né, que diz assim: Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou seu servo dizer aos seus convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará minha ceia. Então, irmãos, para entender melhor a parábola, né, nós temos que ir para o início do capítulo. Então, nós vamos lá para o versículo 1, né, de Lucas 14, para nós entendermos, né, o contexto dessa parábola. Então, Lucas 14, 1 diz assim: ó, E aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles os estavam observando. Então percebam aqui, né, que a passagem está dizendo que era sábado, né? Jesus aqui estava na casa de um dos principais dos fariseus para uma refeição. E os fariseus, eles estavam observando o comportamento de Jesus. Versículo 2, né, 14, 2. E eis que estava ali, diante dele, um certo homem hidrópico. Então perceba aqui, né, que tinha um personagem diferente naquele banquete, né, um hidrópico. O que que é um hidrópico, né? É um homem com barriga d'água, né? O que a gente chama comumente de barriga d'água. É uma doença parasitária que pode atingir o homem quando ele entra em contato com o rio, com lagoa, com açude, né? Então, o que que esse homem estava fazendo lá, né? Então, para a gente entender o que que esse homem estava fazendo lá, nós temos que voltar um pouquinho, né? Lá para Lucas capítulo 13, a gente vai ler aqui do 10 até o 17, né? Então vamos ver aqui, a gente está analisando todo o contexto aqui da parábola, né? Lucas 10, Lucas 13, né? De 10 a 17, que diz assim: E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado
esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa, e dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Este fato aqui provavelmente aconteceu no sábado anterior ao do banquete. Então Jesus curou uma mulher na sinagoga, houve ali um debate, né, uma discussão entre os fariseus e Jesus, né, pelo fato de Jesus ter curado no sábado. Então, irmãos, aquele convite de Lucas 14:1 e a presença do hidrópico, os religiosos eles queriam colocar Jesus numa armadilha. Então vamos voltar agora para a parábola, né? Vamos voltar lá para Lucas 14:3, né? Continuando a análise do contexto. Lucas 14, versículo 3 diz assim: E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: É lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se e, tomando, curou e despediu. E respondendo-lhes, disse: Qual será de vós o que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Então percebam aqui, irmãos, que Jesus ele mantém, né, a sua posição e cura, né, o hidrópico no dia de sábado. Versículo 7, 14:7. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes. Então, Jesus percebe ali, né, os convidados da festa, eles gostavam de ser honrados. Aí vamos lá para o Lucas 14, de 8 a 11. Jesus propõe então a parábola dos primeiros assentos, né, versículo 8. Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga, dá o lugar a este. E então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou te diga, amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, o ensinamento aqui, né, é não queira se auto-exaltar, né? Não seja soberbo, se achando mais importante que os outros, né? Se você for soberbo, você será envergonhado, né? Seja humilde e você poderá ser reconhecido. Aí continuando, né, Lucas 14, do 12, a partir do 12, né, diz assim: E dizia também ao que tinha convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. O que que acontece aqui, né? Jesus ele se dirige ao anfitrião da refeição, né? Jesus percebe que ele estava dando um banquete, né, para poder dar um ar de generosidade, né, aquele anfitrião. Então ele diz, né, se você quiser ser generoso, ajude quem realmente precisa. Esse ato de generosidade ele será recompensado no futuro. A partir de Lucas 14:16, Jesus ele diz ao anfitrião que nem todas as pessoas farão parte do banquete que será dado por Deus no futuro. Então, muitos dos fariseus que estavam ali, eles certamente, né, estariam fora do banquete no futuro. Então, Lucas 14:16 diz assim, ó, porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. Então, irmãos, nós vemos aqui, então, né, uma diferença, né, entre a parábola de Mateus 22, né, de 1 a 14, que é a parábola das bodas, né, e essa de Lucas 14, de 16 a 24. Então, a primeira, né, ela foi ministrada por um grande público no templo. Já a segunda, ela foi ministrada num banquete.
Eu lembro que eu falei com os irmãos, né, que essa parábola da grande ceia tem uma semelhança com a parábola das bodas, né? Só que Lucas aqui traz uma outra conotação, vamos dizer assim. Então, repetindo aqui, né, a parábola das bodas, ela foi ministrada para um grande público no templo. Já a parábola da grande ceia, ela foi ministrada num banquete. Na primeira, a recusa dos convidados foi tratada com violência, já na segunda, não. Na primeira, os convidados e a cidade são destruídos. Na segunda, os convidados eles são excluídos da festa. Na primeira, tem intrusos na festa, alguém que estava no banquete sem as vestes adequadas. Já na segunda, não aparece nenhum convidado com essas características. A questão mais importante não é a alegria de participar de uma mesa farta. A questão aqui, a questão que está sendo apresentada aqui, é que o verdadeiro alimento é Cristo. Então, o foco aqui é a importância que nós devemos dar ao convite de Jesus para estar no reino. E aqui as pessoas elas foram convidadas, né? Elas já sabiam do banquete. Aí então elas começam a recusar o convite quando o servo do anfitrião ele foi enviado para lembrar eles do banquete. Então todos eles deram desculpas, né? E não compareceram à festa. E essa parábola então, irmãos, a parábola da grande ceia, ela mostra três áreas que são muito mais importantes para as pessoas do que Deus. Quando a gente vê aqui, ó, Lucas 14:18 diz assim, ó, e todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Então a primeira desculpa aqui foi o quê? Por causa de bens materiais. Então eu falei três áreas, né, que são muito mais importantes do que Deus. Primeira área, bens materiais. A segunda, vamos ler aqui Lucas 14:19. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Segunda área, trabalho ou negócios. E uma terceira área está aqui no versículo 20. E outro disse: casei e portanto não posso ir. Então a terceira área, né, que é família, né, e casamento. Então, irmãos, para não cancelar a festa, o anfitrião ele enviou o convite a dois grupos excluídos da sociedade judaica. Primeiro, os que viviam vagando na cidade, né, que são pessoas pobres, sem teto, sujas, analfabetos, doentes, com fome. E o segundo grupo, os que estavam fora da cidade nas estradas, né, ou seja, os gentios, que representa aqui os gentios, né, são nações, povos e línguas. E aqui em Lucas 14, versículo 23, diz assim, ó, e disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Concluindo aqui, né, essa parábola, né, o que nós podemos aprender aqui? Né, que Deus, ele deseja que o seu reino seja cheio. Só não vai entrar quem rejeitar o convite. Então, rejeitar a Cristo significa que não participar do grande banquete. Muitas pessoas, né, estão arrumando desculpas para não aceitar o reino de Deus. E essa parábola, então, ela nos mostra, né, o empenho e o desejo de Deus de que estejamos lá, né, que estejamos com Ele nesse banquete. Bem, irmãos? Então aqui nós encerramos esse estudo. Espero que os irmãos tenham compreendido aqui essa parábola da grande ceia. Caso os irmãos tenham alguma dúvida, né, ou mesmo queiram fazer algum comentário a respeito do vídeo, os irmãos podem usar aí os comentários. Caso ainda você não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. E se você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe aí seu like. Amém, irmãos? Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.